queria falar disso com você hoje, sobre a necessidade que temos de milagre. Eu te pergunto, você quer um milagre na sua vida? Sim ou não? Sim. E às vezes o milagre que queremos é específico, né? Você quer um milagre e você sabe qual aspecto da sua vida que você quer, ou você simplesmente quer um milagre? Uma vez eu estava voltando de Sorocaba, eu morava na cidade de Tatuí, eu estudava, fazia história lá em Sorocaba, e a minha vida era uma saga, porque eu saía da minha casa às 6 da manhã e pegava um ônibus para o trabalho. O ônibus passava pertinho de casa, saía correndo e ia pegar o ônibus. E eu tinha 1 hora de almoço, e eu trabalhava meia hora dessa 1 hora de almoço para poder sair um pouco mais cedo, tomar um banho e pegar um outro ônibus que saía do trabalho, que saía de Tatuí para Sorocaba. Então, quando todo mundo saía 6 horas, eu saía assim, eu parava às 5h30, compensava a minha hora, tomava um banho, 6h30, o ônibus da empresa me deixava no centro de Tatuí, eu descia de um ônibus e entrava no outro, que era o fretado da faculdade. Eu chegava lá na faculdade, quem conhece Sorocaba ali perto da região central, do Rio, e aí 10h40, 10h45 era o time de pegar o ônibus e voltar para Tatuí. Então, meia-noite e meia, 1 hora, eu estava chegando em casa de volta. E um dia acabou uma aula, foi uma aula top, assim, né? E acabou a aula, quando eu entrei no banheiro, tinha uma discussão sobre a aula. E aqui a discussão estava acalorada, e todo mundo conversando sobre aquilo e tal. Eu entrei na discussão, quando eu bati o olho, eu falei, 10h40. Gente, acabou, vou embora. Só que o ônibus não parava na porta do banheiro. O ônibus parava a 3, 4 quarteirões da faculdade. E eu saí e fui correndo. E aí deu o que deu. Quando eu cheguei lá, eu olhei, não tinha ninguém no ponto. E eu pensei assim, o que eu faço agora? Mas eu lembrei de uma coisa. Tem um ônibus que traz a galera da Unip. E a galera da Unip pega um pouquinho mais para perto do centro de Sorocaba. E eu vou correr para ver se eles estão ainda lá. E eu saí de lá, era a mesma empresa, e corri. E quando eu cheguei lá, ninguém da galera da Unip. Eu falei assim, mas eu sei que tem um outro ônibus que traz a galera que faz engenharia, na Facens, que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. E é pouco depois do centro. Aí eu corri para lá. E quando eu corri para lá, não tinha ninguém da Facens. Eu pensei assim, mas tem um ônibus que passa perto da rodoviária, eu sei que passa perto da rodoviária, que é a última turma. E aí eu corri. E quando eu cheguei lá na rodoviária, não tinha ninguém. Aí eu pensei, vai terminar quase assim a história. Eu pensei assim, eu vou lá ver na rodoviária que hora que sai o último ônibus. Eu fui lá, o cara falou assim, o último ônibus sai meia-noite. Bati o outro, era 11h15, eu falei, mas não meia-noite. E que hora que ele chega? Chega 2 da manhã, porque é o último, pá. Mas não dá, 2 da manhã não dá. 5 horas tinha que estar acordado. Falei, não, mas eu sei que tem uma turma de educação física, que é a última, que sai que o ônibus passa pertinho da Raposa. Eu bati o olho no relógio e falei, se eu correr até lá dá certo. Aí corri. E quando eu cheguei lá, adivinha? Tinha tudo indo embora. Falei, minha última alternativa é o ônibus que eu vi na rodoviária. E ele estava tudo quase mesmo. Só que eu sei que o ponto de ônibus era na Raposa. Eu falei, mas é meia-noite, esse cara vai parar, eu tenho que ficar muito esperto, porque eu vou parar isso. E aí eu comecei a andar, andava e olhava para trás. Andava e olhava para trás. Mas eu não sabia mais onde era o ponto, porque à noite é tudo igual, né? E eu andava e olhava para trás, tem uma hora que eu tive um insight. Eu falei assim, Deus, estou fazendo tudo errado. Desde as 10h40 eu estou tentando resolver o problema do meu jeito. Se eu tivesse parado, orado e perguntado qual é o seu jeito, eu já estava em casa, eu acho. E aí eu falei, se quer saber, eu vou orar. Então eu andava, olhava para trás e falava com Deus, Deus, eu preciso pegar esse ônibus. Eu olhava para trás, sabia que eu estava e preciso pegar esse ônibus. Aí eu tive um outro insight, eu falei, Deus, eu estou fazendo errado ainda, porque eu estou assim, dá meio na sua mão e meio na minha, eu vou orar de verdade. Aí eu encostei no guarda-reio, fechei o olho e falei, Deus, eu preciso ir para casa. Eu não tenho outro jeito de ir para casa. Então, pode ser que a minha solução é esse ônibus. Então, se for essa a sua também, manda esse ônibus aqui que esse cara me veja. Mas se não for, que eu chegue em casa. E ali, de olho fechado, na maior fervor. Em nome de Jesus, amém. Abriu o olho, o olho passou. Eu fiquei o tempo todo olhando para trás. Quando eu fechei o olho para orar, eu não vi o ônibus. E o ônibus passou. Falei, Senhor amado, o que eu faço agora? Preciso achar um lugar para você ficar aqui. Ou eu vou ser assaltado, eu não devia ter orado. Essa mesmo é o meu pensamento. Eu não devia ter orado.
Eu cheguei na minha casa, eu cheguei em casa esses dias. Tomei uma decisão super inteligente. Peguei o telefone, liguei pro meu pai, para vir aqui me buscar, porque eu preciso voltar para casa. No final das contas, 3 horas da manhã eu cheguei em casa. Você já passou, e eu fico pensando nessas circunstâncias, né? Eu quero um milagre. Eu quero um milagre. E às vezes a minha pergunta é: quais as condições que eu preciso para esse milagre acontecer? Quais são os pré-requisitos? Eu queria falar com você e meditar, falar com você sobre um episódio inaugural na vida de um homem que nos evangelhos é, na minha opinião, o mais recente. Quando Jesus faz uma pergunta, ele é o primeiro que responde. Às vezes Jesus faz pergunta nenhuma, ele é o primeiro que responde. Ele surta de vez em quando, a multidão aperta, a multidão empurra, e ele vai lá, Jesus pergunta: quem foi que me tocou, esperando que uma mulher dê a resposta, mas não é ela, porque alguém atravessa e fala antes para o Senhor: peraí, quem estou falando? Eu estou falando do discípulo mais parecido comigo que eu vejo na Bíblia, Pedro. E quando eu olho para a minha Bíblia, uma coisa me chama muita atenção: se a história está lá, é porque eu estou lá. Porque a Bíblia é um palco onde as nossas personalidades desfilam. E se você quiser saber qual é o trato de Deus com você, você pode saber. Em algum momento você vai ser alguém junto a um poço, na mesma circunstância. E o que você quer ouvir de Jesus é aquilo que ele vai falar para você. Em algum momento você é alguém perto da coletoria de impostos, naquela circunstância. Então a Bíblia não importa tanto, e aqui eu digo para você, o quanto você se parece com Mateus, com Pedro, com João. Mas nesses momentos em que você vai estar parecido com essas pessoas, você precisa saber como é que Jesus trata esse tipo de gente. Em algum momento você vai estar como uma criança que você pega no colo e alguém está divertindo para não impedir você de chegar. Esse é Jesus. A Bíblia é um palco onde a gente desfila. Eu ouço, e já ouvi muitas vezes essa expressão, que os discípulos eram pessoas comuns. Eu discordo disso, pastor. Porque Jesus passou a madrugada toda e dedicou um bom tempo em oração para selecionar no mundo 12. Alguma coisa de incomum esses caras tinham. Porque senão Jesus ia abrir uma fila e falar: os primeiros 12 serão os meus discípulos. Ele não fez isso. Ele não saiu à reveria apontando o dedo para todo mundo e aplicou uma prova. Ele dedicou um tempo significativo de oração e escolheu criteriosamente 12. Quais são os critérios? Porque eu quero ser um discípulo de Deus. Eu quero viver aquelas experiências. Eu quero um milagre. E você? Eu vi algumas coisas aqui e queria compartilhar com você. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse episódio aqui se encontra nos primeiros 11 versículos do capítulo 5 de Lucas. Lucas 5. Achou? Você achou? Diga achei. Achei. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles estavam lavando as redes, e você conhece a história, eles lavavam as redes depois de um dia ou de uma noite bem-sucedido? Mal-sucedido. Eu olhei aqui e eu pensei comigo, falei assim: se fosse eu que estivesse aqui, eu seria um dos pescadores vendendo as redes. Porque para que os caras estavam lavando a rede? Lavam a rede porque senão a rede apodrece e fica imprestável para a próxima pesca. Nós estamos falando de alguém que pescou a noite inteira e não pegou nada. E o que ele está fazendo aqui? Preparando para a próxima pesca. Nós estamos falando de alguém que tem em si o mínimo de perseverança. O mínimo de perseverança. Está eu aqui, ó. Está vendo pescado a noite inteira e nada pegando. Eu estava vendendo a rede. Falei: Senhor, eu vou tentar outra coisa. Mas estavam eles lá, lavando as redes. Entrando em um dos barcos, de quem? Simão. Que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E outra coisa aqui.
Sabe aquele dia que você tem um monte de coisa para fazer e na metade do dia, aquele monte de coisa para fazer deu tudo errado, ou seja, você agora tem mais um monte de outras coisas para fazer e de repente alguém aparece para você e fala assim, dá para você parar um pouquinho? Eles estavam lavando as redes, o que Jesus fez? Atrapalhou. Falou, Pedro, dá para você pegar o seu barco, dar uma afastadinha, porque eu preciso falar com as multidões e vou usar o seu barco. Quem é você quando Jesus atrapalha? Jesus atrapalha às vezes? O que você acha, Roberto? Jesus atrapalha às vezes? E pela sua história aí, né? Dá a impressão. Às vezes ele dá uma atrapalhada, claro que dá. Às vezes você está com um plano, ele vai atrapalhar tudo. Nunca aconteceu com você que apareceu Jesus e tudo mudou. E falou, Jesus, estava indo tão bem, se eu não tivesse fechado o olho, eu tinha pego o ônibus. Isso eu posso contar várias histórias para você, de momentos que eu falo assim, o meu plano, senhor, estava bem melhor que o seu. Ele aparece e o plano fica tudo bugado. Tudo. Muitas vezes. Jesus estava aqui e chega para Pedro e fala, Pedro, para um pouquinho. E aí as redes ficaram lá, por lavar. E Jesus usa o barco. Eu queria ir muito, muito, muito saber o que é que Jesus falou naquele dia. Lucas não fala do sermão, nem os evangelhos falam qual foi o sermão que ele pregou. Mas Jesus pregou um sermão. E na plataforma estava Pedro. Estava ali. Pedro do barco e Jesus pregava o sermão. Quando acabou de falar, disse a Simão. O que ele disse a Simão? Eu gosto da versão, nova versão internacional, com a expressão, a sua nova versão internacional. O que ele disse? Vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Talvez a sua Bíblia, sei lá, uma revista atualizada diz, faze-te ao largo. Eu quero parar um pouquinho para dizer alguma coisa para você. De uma maneira impressionante, Jesus chama pescadores. O núcleo de discipulado de Jesus era feito de pescadores. A maioria deles eram pescadores. Eu disse para você no começo que Jesus faz uma seleção. Eu fiquei pensando em muito, por que tantos pescadores? Já vi muitas explicações sobre isso. Os pescadores eram pessoas rejeitadas. Mas se você pesca com redes, que é o que esses homens faziam, vai chegar à conclusão de que é impossível fazer isso sozinho. Um pescador com rede tem que saber trabalhar em grupo. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Um pescador que pesca com rede aqui tem que saber trabalhar à noite. E nós estamos falando de um ambiente que é sempre favorável. Às vezes nós vamos falar de ambientes hostis. Portanto, para ser pescador aqui, tem que ser alguém corajoso. Tem que ser alguém corajoso. Porque eles não têm todos os instrumentos que a gente tem. O risco de você morrer existe. Sim ou não? Sim. Ele tem que saber trabalhar em grupo. Ele tem que ter coragem. E para ser pescador e pescar aqui com rede, tem que ser perseverante. Porque não é você sair de casa, entrar no barco, jogar a rede, puxar e resolver o problema. E quantas vezes isso não deve ter acontecido na vida de Pedro? Quantas vezes? Pesca, não pega nada. Pesca, não pega nada. Pesca, não pega nada. E agora você tem que ser perseverante e cheio de esperança e de saber que há um dia frustrado hoje, mas amanhã haverá um dia que o peixe vai cair na rede. Uma pessoa que pesca tem que ter uma dosezinha de fé. Tem que saber trabalhar em grupo, tem que ter coragem, tem que ser perseverante, tem que ter fé. E mais, Pedro estava ali liderando outros grupos de pescadores. Quantas habilidades aquele homem desenvolveu? Quantas, e que o barco fez isso com ele? Mas, por favor, preste atenção nisso, porque é a parte mais importante. Pedro pescava. Creio que Pedro, quando ele iniciou-se na sua vida de pescador, ele não estava pensando assim, será que Deus está me preparando para alguma coisa? Você acha que Pedro pensava nisso? Acho que não. Mas ele estava desenvolvendo uma porção de habilidades que nas mãos de Deus seriam úteis. Pedro era uma pessoa perseverante, um forte espírito de liderança. Ele era corajoso. Sim ou não? Sim. Corajoso. Ele tinha fé. Ele tinha um espírito de obediência incomum. Mas nada disso faria sentido antes de Jesus entrar no barco. Porque é o encontro de Jesus com Pedro é que dá sentido para todas essas coisas. Você está aqui hoje no NASP. Pode ter sido muitas razões diferentes que trouxeram para cá. E pensamentos diferentes que trouxeram para cá.
E é possível que você tenha vindo para cá e você acredita que nesse lugar, nessa semana, você vai ter um encontro com Deus. Por favor, permita ele te dizer uma coisa. Nós temos encontros com Deus todos os dias. Por que alguns encontros se tornam mais significativos que os outros? O encontro significativo que você teve com Deus foi aquele que você disse sim. Porque encontro com Deus você tem toda hora. Você teve encontro com Deus quando Ele te deu uma lição para te ensinar a ser perseverante, mas não parecia Ele. Pedro teve encontro com Deus na primeira vez que ele jogou a rede. E não pegou nada. E ele não achou que aquilo poderia ser um encontro com Deus. Porque não pode ser um encontro com Deus quando você pega a rede, joga no mar e não puxa nada no encontro frustrado. Mas você tem encontro com Deus quando Ele está te ensinando a ser perseverante, paciente, amoroso, cuidadoso, perdoador. Os encontros com Deus se tornam significativos não no momento que você encontra com Ele apenas, mas quando você diz sim para Ele. Sim para Ele. E agora estava Pedro. E Jesus chega agora e começa a explicar algumas coisas e aplicar algumas coisas na vida de Pedro. Primeira, quando acabou de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, faze-te ao largo. Primeira coisa do discipulado que Pedro teve que aprender no primeiro dia. Pedro, ouse, sai do raso, vá para onde as águas são mais fundas. Ouse. Eu vi uma frase e compartilho com você: só os ousados são usados. Ouse. Eu vou te fazer umas perguntas. Você crê que perdoar é fácil ou difícil? O que você acha? Fácil ou difícil? E perdoar alguém da família? Fácil ou difícil? Você acha que pregar o evangelho é coisa fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Você acha que viver uma vida cristã digna, todo dia ali, é coisa fácil ou difícil? Eu discordo de você. Eu acho que perdoar não é difícil. Eu acho que perdoar é impossível. É difícil perdoar a pessoa que você nunca viu. Perdoar irmão, pai, mãe, filho. Impossível. Impossível. Pregar o evangelho ao mundo não é difícil. Pregar o evangelho é impossível. Impossível. E se você fizer uma lista das coisas que Deus pediu para você fazer, todas elas são impossíveis. Essa é a dinâmica e da mudança entre a tentação e o chamado. Satanás só pede para você fazer coisa fácil. Tudo que Satanás chegar para o seu ouvido falar para você fazer são coisas que estão à sua mão para fazer. Ele nunca chegaria para uma pessoa como eu e falar: transforma suas pedras em pães. Porque para mim não rola. O que ele fala para eu fazer são coisas que eu faço assim, ó. Faço assim. Ele só pede coisas que dá para fazer. É isso que Satanás faz. Essa é a dinâmica da tentação. Você nunca vai ser tentado por uma coisa que você tem que se esforçar muito para fazer. Deus não é assim. Tudo que Deus chega para você fazer, não dá para fazer. Pensa aí nos seus últimos desafios da vida. E fala: vai para lá. Fala: Senhor, não dá. É para essas coisas que eu te chamo. Então, quando você olha para a cristão fala assim: olha, não vai rolar. Isso aqui é difícil. Levante e fala assim: mas é para essas coisas, e são para essas coisas que Deus nos chamou. Nós fomos chamados para fazer coisas impossíveis. Essa é a nossa missão. Deus chega para Pedro e fala: Pedro, essa fundinha musical. Deus chega para Pedro e fala: Pedro, primeiro, sai daqui e vai lá para o fundo. Mas, Senhor, não faz o menor sentido ir lá para o fundo, porque pescar no raso é onde se pesca de fato aqui nesse mar. Lá não dá para pescar. É para as coisas que não dá para fazer que eu te chamei. Vai para lá. Não dá, é para isso que eu te chamei. Vá para onde as águas são mais fundas, são mais profundas, faze-te ao largo. Respondeu-lhe Simão: mestre, versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Uau! Aqui eu vi um discípulo. Ele está discordando de Jesus? Ele está deixando bem claro, que não faz nenhum sentido para ele. Bem claro. Havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos. Tipo: Jesus, eu já fiz um monte de coisa. Isso aqui é o meu ofício. É o ato da minha perícia. Havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos. Eu quero deixar uma coisa bem clara: eu só estou indo lá por uma razão.
Porque foi você que mandou. Pedro não está discordando. Ele está deixando bem claro para todo mundo. E lembre-se, há uma multidão que acabou de ouvir um sermão e Jesus está aplicando o sermão dele. Sobre tua palavra. Sobre a tua palavra. Lançarei as redes. Isto é o discípulo. Isso é alguém pronto para o milagre. Eu não estou esperando que faça sentido, nem que seja fácil, nem que seja difícil, ou a classificação de impossibilidade. Eu só vou fazer isso porque foi você que mandou. Por que fazemos as coisas que fazemos? Por que fazemos as coisas que fazemos? Vou dar uma provocada em você. Você come carne de porco? Por que você não come carne de porco? Porque faz mal? Sorvete também faz. Por que você não come carne de porco? Porque foi Deus que mandou. Porque senão acordar de madrugada seria insensato. Porque dormir pouco também faz mal. Pergunta bem, por que você não come carne de porco? Porque alguém que criou tanto eu quanto o porco falou não coma. E se ele falar para você, sai daqui, vai para lá, fala, Senhor, não faz sentido isso aí. O que você faz então? Porque foi ele que mandou. É assim que funciona. Esse é o pressuposto do milagre. Você está trabalhando, ele fala, para. Fala, Senhor, você vai me atrapalhar no meu trabalho. Ele fala, deixa eu usar seu barco. Senhor, vá para lá agora. Senhor, você viu que eu nem terminei de lavar as redes. Vai, eu vou. Foi sobre sua palavra. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Note o versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, o que ele usa a palavra? Que palavra que ele usa aí? Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas quando Jesus entrou no barco, como que ele falou? Versículo 5. Respondeu-lhe Simão. Como que Jesus é chamado por Simão? Mestre. E como que ele chama Jesus depois do milagre? Senhor. Mudou alguma coisa? Completamente. Por favor. Senhor. O que Jesus fez ali? Eu fico pensando. Jesus tinha uma visão acurada, a ponto de olhar para Pedro e falar, Pedro, vai para lá. Por quê? Porque tem um cardume passando ali, ó. Eu estou fazendo o cálculo, o barco, o cardume, ó. Vai dar certinho. A visão de Jesus era maior que Pedro. Alternativa 1. A outra é, Jesus entrou no barco e no seu poder criador, ele falou, vai aparecer o cardume, eu vou criar um cardume, vou criar esse cardume agora. E Pedro jogou... Jesus, no seu poder telepático, puxou todos os peixes naquela hora. Qual alternativa você acha? Não importa. Jesus pode ter visto o cardume. Jesus pode ter criado um cardume. Jesus pode ter trazido o cardume. Porque Jesus não estava no barco de Pedro para mostrar para Pedro o quanto ele entendia de peixes. Jesus estava no barco de Pedro, e não para dizer o seu poder sobre o mar ou sobre os peixes. Jesus estava no barco de Pedro para dizer o quanto ele entendia de Pedro. Porque ninguém ali tinha uma compreensão melhor do milagre do que Pedro. Porque Jesus fez um milagre sobre peixes e sobre pesca num barco de um pescador. Eu sabia exatamente o que Deus estava falando comigo quando ele fez milagres na minha vida sobre coisas que só eu entendi ali.